Bom dia, meus amores do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu quero que vocês peguem um livro de história e abram na página 6. Isso mesmo, livro de história, página 6. Porque vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, que foi sobre o tempo do relógio. Lembra que a gente viu que o dia é dividido em 3 períodos, manhã, tarde e noite, que o dia tem 24 horas. A gente também viu os tipos de relógio, que pode ser relógio de pulso, relógio digital, relógio de pulso digital, isso mesmo. A gente viu também que o relógio tem 3 ponteiros, cada ponteiro indica uma coisa, o ponteiro pequeno indica as horas, o maiorzinho indica os minutos e o fininho indica os segundos. Pois bem, vocês vão abrir na página 6, porque nossa aula hoje é sobre relógios de outras épocas. Isso mesmo, aqui ó, na página 6 tem para vocês aí os relógios de outras épocas. Estão vendo aí? Observa aí no livrinho de vocês, se não viram no de tia. Bora lá, tem aí. Os primeiros instrumentos para contar as horas do dia foram criados há mais de 3.500 anos. Olha para aí. Há mais de 3.500 anos foram criados os primeiros instrumentos para se contar as horas. Foram os relógios de sol. Depois foram criados os relógios de água e os relógios de areia. Há também registros da existência dos relógios de cera. Observe as ilustrações e conheça como funcionam esses instrumentos. Então, ó, primeiro foram criados os relógios de água. Depois primeiro foram de sol, depois foram os de água, os de areia e até os de cera. Vamos lá. Esse primeiro relógio aqui, estão vendo? Olha aí no livrinho de vocês, o primeiro. Tem assim, ó, o relógio do sol marca as horas do dia, de acordo com a posição da sombra projetada na superfície. É feito com um bastão ou haste na vertical, sobre superfície circular, com divisões que marcam as horas. Então, esse relógio aqui, o relógio de sol, ele só podia ser utilizado durante o dia. Por quê? Porque era através da sombra, da luz do sol, a sombra que se fazia, que as pessoas podiam observar as horas. À noite, era impossível usar esse relógio, porque à noite a gente não vê a luz do sol. Então, ele era apropriado apenas para o dia. O do ladinho aqui é o de areia, tá? Conhecido como ampulheta. Vamos lá. O relógio de areia, também conhecido como ampulheta, marca o tempo de acordo com a passagem da areia do recipiente, de cima para baixo. Então, ele tem um recipientezinho aqui no meio e a areia ela vai caindo aos poucos. Então, quando a areia cai, ela vai caindo e a gente vai observando as horas. Quando ela cai toda, a gente vê, né, percebe que aquele tempo ali, as horas do dia já se acabaram, porque a areia caiu toda. Então, esse relógio aqui é conhecido como ampulheta. Esse aqui do sol, ele é conhecido também como relógio solar. Vamos lá. O de baixo agora. O relógio de água, também conhecido como clepsidra, é feito com 2 recipientes, posicionados um acima do outro. O tempo é medido por meio da velocidade do escoamento da água do recipiente de cima para baixo. É quase igual à ampulheta, tá? O relógio da areia. Então, a água aqui, ó, se vocês observarem aí no livrinho de vocês, ele tem um recipiente cheio d'água. E a água tem aqui os numeraizinhos também marcando. Então, a água vai caindo de acordo... Pronto, aqui tem um... Aí a água vai passando, aí a pessoa já ia perceber, já se passou 1 hora. E assim por diante. O último relógio que a gente vai ver é o relógio de cera ou de vela. Ele marca a passagem do tempo de acordo com a velocidade do derretimento da cera da vela. Então aqui, ó, tem uma velinha, observa também aí no livro de vocês, e ela fica acesa, essa velinha. Aqui, ó, temos os números marcadinhos aqui, e a luz da vela, ela ia acendendo, quando ia baixando, ia se contando os números. Interessante, né, gente? Como as pessoas marcavam o tempo antigamente
como elas viam, como elas observavam os relógios, diferente de nós, né? Que temos aí ao nosso favor os relógios digitais, o relógio de ponteiro também, que facilita mais a nossa vida. Bora lá. Tempo na natureza. Por quê? Na página 7, tá? Tempo na natureza, porque antigamente era comum as pessoas observarem os fenômenos da natureza. As fases da lua, que são 4, né? Nova, cheia, crescente, minguante. Também a cheia dos rios, quando os rios enchiam. Então, as pessoas observavam os fenômenos da natureza para marcar aí a passagem do tempo. Vamos lá fazer a leitura. Tem aí, ó, a observação de fenômenos da natureza foi muito importante para a criação dos primeiros instrumentos utilizados para contar e organizar o tempo. Foi observando, por exemplo, a passagem do dia para a noite e as repetições das alterações climáticas, como as estações do ano. Quem lembra aí das estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno, são 4. Muito bem, então eles observavam tanto a passagem do dia para a noite, quanto as estações do ano, as fases da lua, o que a tia falou, e das cheias e secas que os povos criaram meios de contar e organizar o tempo. Então, quando o rio enchia, eles sabiam, é tal período. Quando secavam, também sabiam. Então, era através da observação dos fenômenos da natureza que esses povos muito antigos, eles observavam a passagem do tempo. Aí tem aqui, ó, em diversas regiões do país, fenômenos como as chuvas têm grande influência no registro do tempo no cotidiano. O que é isso, tia? Elas têm influência no dia a dia aí em diversas regiões do país. Tem aí, leia o texto a seguir. Acompanhe a leitura com tia. Bora lá. Na nossa região, carro é o barco e estrada é a água. Olha para aí que interessante. Aí a pessoa fala, na nossa região, carro é o barco e estrada é a água. O vai e vem das águas e das chuvas determina a vida de tudo e de todos, começando pelas estações, inverno, cheia, verão, seca. Define também os percursos, as plantações, o que comemos em cada época e mesmo o calendário escolar. A chuva serve até hoje de relógio. É sempre tão pontual que vira referência para marcar compromisso. Ô, comadre, passo aí para tomar um café depois da chuva da tarde? Isso aí, ó, é uma pessoa. Mas o que é comadre, tia? Comadre é o nome dado à madrinha do filho ou da filha. Então, as pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, mesmo quando não fossem, assim, madrinha dos filhos, tinham esse hábito de chamar de comadre. As pessoas mais antigas. Pergunta aí a vovó, que a vovó vai saber. Então, aqui, ó, é um relato. Estão vendo aí uma imagem? Essa imagem aqui são pessoas que moram em palafitas. Essas casas aqui, ó. Essas casas, olha aí no livrinho de vocês. Feita aí de madeira sobre rios. Geralmente essas pessoas são chamadas de ribeirinhas porque moram às margens do rio. Então elas dizem assim, ó, que o carro que a gente utiliza, aqui a gente utiliza carro, moto, ônibus, para se locomover, lá eles utilizam barco. Realmente, né, gente? Será que dá para andar de carro aqui, nesse lugar alagado? Não, então o carro deles é o barco. E a água, aí a estrada é a água, porque é pelas águas que eles se deslocam. Que interessante, né? Então essas pessoas aí, esse relato foi de pessoas que moram em palafitas, que são essas casas aí feitas de madeira sobre os rios, sobre águas. E também elas são conhecidas como ribeirinhas porque moram às margens dos rios. Tá ok? Alguém aí já viu aí pessoas que moram aí nessas comunidades? Aqui no Recife tem, tá? Geralmente tem essas palafitas aí. Pessoas que moram à beira de rios. Isso mesmo. Bora lá. Quem não viu, mas tem aqui no Recife, na nossa região, tem, tá? Bora lá. No jogo rápido que vocês vão responder aí da página 7, tem. Qual é a influência dos fenômenos da natureza, como a chuva, para as pessoas dessa comunidade? Por que a chuva é tão importante para essas pessoas que vivem aqui? Por quê? Porque a chuva, ela mantém o rio aí
o rio sempre cheio, que é para o deslocamento dessas pessoas. Então, a chuva é muito importante, é fundamental. Também, aí, devido à chuva, esse rio aí fica cheio e as pessoas dessa comunidade tiram o seu sustento, porque é comum essas pessoas aí viverem aí da pesca. Também se deslocam através desse rio em barcos para fazer outras atividades, outros trabalhos, tá bom? Então, por isso que é importante. No segundo tempo, porque as chuvas funcionam como relógio. Converse com os colegas e o professor. Como a gente não vai poder conversar, né, com os coleguinhas, infelizmente, então tia vai conversar um pouquinho com vocês. As chuvas funcionam como relógio porque ocorrem de forma pontual na região, tornando-se referência para a realização das atividades. Geralmente, essas pessoas aqui, ó, que moram aqui, elas moram na região norte do país, onde ficam ali a Amazônia, Pará. Então, é comum lá na Amazônia, chove todos os dias. Ô, tia, sério? Sério, ali naquela região, chove todos os dias. É lá que está localizada a floresta amazônica, uma das maiores florestas do mundo. Então, chove todo dia lá. Tia está dizendo que chove todo dia, não o dia todo. A chuva pode vir à tarde, durante a tarde, chove aquele período e estia, ou pela manhã, mas todos os dias é comum chover aí nessa região. A região norte, tá, gente? Coloca agora na página 8, que tem aí, ó, passagem do tempo. Olha, tem um quadrinho aqui, e a gente vai ler juntinho, tá? Acompanha aí com tia. Tem aí. Você sabia que existem diferentes medidas para a passagem do tempo? Observe as imagens e depois indique quanto tempo passou em cada uma das ilustrações. A gente vai ver se passou minutos, ou às vezes passa minutos uma atividade que a gente vai realizar, ou segundos, meses, até anos. Então, a gente vai ver de acordo com cada quadrinho, depois já vai fazer a pergunta para vocês. No primeiro quadrinho, a menina está aí com uma toalha, né? Ela tá tomando o quê? Banho. Ela estava tomando banho e saiu do banheiro. Vamos lá. Eu tomo banho todo dia de manhã. Minha mãe diz para eu não demorar. Por isso, levo poucos minutos. Então, as pessoas, é comum, quando a gente vai tomar banho, que a gente tome um banho em poucos minutos. Não é? Minutos. A gente não leva 1 hora, 2 horas para tomar um banho. Nem segundos, né, gente? Porque a gente tem que se ensaboar direitinho, tem que se enxaguar. Então, a gente leva minutos, alguns minutos para tomar banho. Ao lado, tem aí uma criança e ele diz, ó, desde a hora que eu chego à escola até o horário da saída, passam algumas horas. Então, vê, na primeira imagem, a menina, ao tomar banho, ela passa alguns minutos. Já o menino, na escola, né? A gente, quando está na escola, é comum passar algumas horas. A gente chega, quem estuda no horário da manhã, 7h30, vai para casa às 11h30, 11h30. Então, passa geralmente 4 horas na escola. A mesma coisa quem estuda à tarde. Entra na escola de 13h30, que é 1h30, e larga de 17h30, que são 5h30. Então, passa também 4 horas. Então, demora mais um pouquinho a atividade que a gente realiza, né? Quando a gente está na escola, de que ao tomarmos banho. Bora lá. Embaixo, onde tem essa menininha aqui, que ela é cadeirante, porque está na cadeira de rodas, tem assim: meus avós sempre me contam histórias de quando eles eram crianças. São histórias de vários anos atrás. Eu adoro comemorar o meu aniversário. Faltam 2 meses para a minha festa. Então, ó, esse menininho aqui, os avós, contam a história da vida deles. Então, a história da vida quando os avós estão contando, pode demorar alguns minutos ou algumas horas, depende da história que está sendo contada, né? E aqui a menininha, ela diz, eu adoro comemorar meu aniversário. Faltam 2 meses para a minha festa, então demora mais um pouco, não é? Aqui demorou minutos, aqui demorou horas, aqui também horas, e da menininha demora meses ou até mesmo 1 ano. Se você já completou o ano, você vai esperar vários meses, 12 meses, até o ano que vem para completar novamente. Na página 9, tem aí igual ou diferente. Vocês vão responder aqui no livrinho mesmo, tá, gente? Embaixo de cada imagem, vocês escrevem aí, rapidinho. Tem assim, ó, igual ou diferente?
observe as situações representadas e indique quanto tempo passou em cada uma delas. Vocês vão escrever se passaram-se minutos, horas, meses ou anos. A quantidade de tempo é igual ou diferente? É diferente, né? Então, vamos lá. Aqui, nessa primeira casinha aqui, a casinha estava sendo o quê? Construída. Embaixo, ela ficou pronta. Então, quando a mamãe faz uma obra em casa, né? É comum que essa obra, não só a mamãe, como em construtoras, em outros locais, quando uma obra é realizada. Essa obra aí, vocês acham que dura minutos, segundos, meses, anos ou horas? Muito bem. Quem falou meses, acertou. É comum que essa obra, alguma obra que a gente vai realizar, dure alguns meses. Pode ser 1 mês, 2 meses. Depende aí do profissional. Depende também da forma como você induziu esse profissional a fazer sua obra. Então, pode durar meses uma obra, tá? Do lado, tem aí, né, uma mulher. Então, ela sai para trabalhar durante o dia. Estão vendo aí o sol? Observa aí no livro de vocês. E depois ela volta quando o sol está se pondo. Ou seja, durante o finalzinho da tarde, ela volta. Então, essa atividade aí que essa mulher realiza, ela dura o quê? Meses, minutos, horas ou anos? Muito bem. Ela dura horas. Quando a pessoa geralmente que trabalha, a pessoa sai geralmente pela manhã, né? Quando o sol já nasceu, as pessoas saem para realizar suas atividades, seu trabalho. E ao entardecer, ou à noite ainda, as pessoas retornam para sua residência. Então, dura horas. Muito bem, tô gostando. Aqui agora tem a foto aí de um bebê, né? Estão vendo aí de um bebê, um bebezinho aí, uma menina, mais precisamente, né? Uma bebê. E aí embaixo já tem a foto da menina maiorzinha. Então, vocês acham aí que essa passagem aí de tempo da criança bebê para essa fase que ela tá, durou o quê? Minutos, segundos, horas, dias, meses ou anos? Muito bem, durou alguns anos, né? Ela foi crescendo, a bebezinha, os anos foram se passando e ela chegou a essa fase que ela tá. Então, passaram-se anos. Estou gostando de ver. Na última foto, tem um menininho aí escovando os dentes. Essa aí é fácil, né? Vocês acham que esse menininho aí, escovando os dentes, essa atividade dele, dura minutos, horas, meses ou anos? Muito bem, minutos, né? Que ninguém vai passar 1 hora, 2 horas escovando os dentes, nem meses, nem ano. Então, dura alguns minutos. Bora lá. Aqui embaixo tem um quadrinho. Ficou curioso? Isso mesmo, porque tem aí a indicação de um livro para vocês. O título do livro é O Caminhão, que é de Lúcia Iratsuka, com a história de uma criança que está à espera da chegada de um caminhão. Será que ele vai demorar? Falta muito tempo? Será que o caminhão está vindo mesmo? E o que ele traz? Então, ó, esse livrinho aí, O Caminhão, né? Tem tudo a ver com o que a gente está estudando. É isso mesmo, porque a gente não sabe, né, se esse caminhão vai vir em minutos, se vai vir em dias, em meses ou em anos. Então, é muito interessante. Aconselho vocês, se quiserem, se interessaram, aí na internet, acessar aí esse livrinho, O Caminhão, se vocês ficarem interessados para ver aí essa historinha desse menino aí. Bora lá. Na página 10, tem o dia. Estão vendo aí, ó? O dia e como ele é dividido. Tia já falou para vocês, né, na aula passada, que o dia, ele é dividido em 24 horas. As horas são divididas em minutos. E esses minutos, por sua vez, são divididos em segundos. Então, aqui tem um quadrinho e tem aí, ó, um dia tem 24 horas, 1 hora 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Bora lá.
Durante o dia, podemos observar que há períodos em que o céu está mais claro ou mais escuro. Observe as ilustrações a seguir que representam as etapas de um dia. Bora lá. Então, aqui, ó, eu tenho o dia, ele é dividido em 3 etapas, como eu já havia falado. Manhã, estão vendo como o céu está clarinho. Tarde, ele já vai começando a mudar, ficar um pouco mais escuro, não tão claro quanto durante o dia. E à noite, o céu fica o quê? O quê? Isso mesmo, fica mais escuro. É quando a lua vem, as estrelas, para iluminar aí essa noite. O dia, né, e a tarde são iluminados pelo sol. Bora lá, na página 11, para terminarmos nosso vídeo, tem aí, ó, durante os períodos do dia, ou seja, da manhã, à tarde e à noite, podemos realizar diversas atividades. Existem atividades que são realizadas em segundos, outras que são feitas em minutos e outras que são desenvolvidas em horas, em meses e até um ano. Isso mesmo. Então, aqui, ó, no jogo rápido, vocês vão responder aí. No número 1 tem: complete as frases com as palavras que indicam a medida de tempo correta em cada situação. Letra A: bater palmas ou piscar os olhos são ações que duram o quê? Quando eu bato palmas,